278 milhões de pessoas no mundo convivem com zumbido. 28 milhões de brasileiros sentem esse incômodo diariamente. É um baita incômodo, viu? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o otorrinolaringologista, doutor Alexandre Colombini. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. O que é o zumbido? Então, o zumbido, ele é a percepção de um ruído, só que não tem uma fonte causadora. Então, só existe na cabeça da gente. Exatamente, a gente vai perceber nos ouvidos ou um barulho na cabeça. Então não existe uma fonte emitindo esse som e a gente está escutando esse barulho dentro da nossa cabeça, dentro do nosso ouvido. O zumbido pode ser um sinal de perda auditiva? Pode. A principal causa de zumbido, quando a gente pensa em zumbido na grande maioria das pessoas, é uma perda de audição. Mas o que mais pode causar? Então, a gente tem que pensar que o zumbido ele é um sintoma, ele não é uma doença propriamente dita. Então, sintoma de que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou é perda auditiva. Isso, é aí que é a grande dificuldade. Muitas pessoas falam, o zumbido não tem cura. O zumbido tem cura, tem tratamento. A gente precisa tentar identificar o porquê que esse zumbido está acontecendo. Então, uma causa simples de zumbido, cerume. Às vezes a pessoa foi usar lá, foi limpar o ouvido, empurrou a cera para dentro, essa cera ocluiu o ouvido e causou zumbido. Dizem que essas hastes flexíveis a gente nem deve usar, né? Não, extremamente proibido usar. E se a gente for lendo na embalagem, está escrito que não é para usar. É que a gente é teimoso e usa, tá? Porque pode causar acidentes terríveis no nosso ouvido. Então, a cera pode ser uma causa simples. De zumbido. Foi lá, passou a haste flexível, limpou o ouvido, começou um zumbido. Foi na piscina, foi na praia. Então, essa é uma causa simples que a gente vai remover a cera e vai curar o zumbido. Perda de audição é a mais comum. E aí a gente tem que pensar em quê? Em corrigir essa perda de audição. E como se corrigir isso? Com aparelhos? Na maioria dos casos, a gente pode pensar no uso de prótese auditiva, sim, de aparelho. Certo. Tá? Mas aí se investiga por que a pessoa perdeu? Isso. Então, todo paciente que chega pra gente com zumbido, a gente vai ter que fazer uma anamnese, conversar com ele e pesquisar todo o histórico desse paciente para tentar entender de onde está vindo esse zumbido. Como que é esse zumbido? É que nem aquele que você mostrou na chamada? Então, eu quero ouvir. Tem uma orelha aí, coloca a orelha. Coloca uma orelha aí pra gente, a orelhinha aí. E coloca o zumbido. Eu pedi o zumbido porque o doutor fez isso junto com a nossa sonoplastia aí, né? A gente tentou trazer para as pessoas que não sabem o que é. É isso? Esse é um tipo de zumbido. Então, a gente tem um zumbido que é um apito, pode ter uma cigarra. Tem outros zumbidos aí? Tem um tipo que é uma causa de zumbido vascular, que é como se fosse um coração batendo. Jura? Então, coloca para mim esse outro. Você só tem esse aí, não? Não, tem esse outro, é isso? É mais ou menos parecido com isso, a pessoa sente uma coisa pulsátil na orelha. Parece que está pulsando. Então, o zumbido, a gente vai ter causas no ouvido, alguma inflamação na região da cóclea, do ouvido interno, que causa esse zumbido, e causas periauditivas, ou seja, se a pessoa, por exemplo, tem uma disfunção da ATM, que é essa articulação onde encaixa a mandíbula no ouvido, tem bruxismo, tem apertamento, isso pode causar zumbido. Aí vai pro Aí a gente vai precisar da ajuda do bucomaxilo para ajudar a gente. A pessoa pode ter um problema vascular, alguma artéria que está entupida, ou alguma alteração anatômica vascular na região cervical. Isso também pode dar um zumbido mais pulsátil. Então, como eu estou falando, o zumbido, ele pode tem que ser investigado. Ele pode ser de uma simples cera até uma doença importante, grave dentro da nossa cabeça. Doutor Alexandre, qualquer pessoa em qualquer idade pode ter zumbido, de repente? Pode, mas o zumbido é mais comum nas pessoas que começam a ter perda de audição, que é mais comum na terceira idade. Mas qualquer idade pode ter zumbido. Como a gente estava falando antes, uma pessoa que vai numa festa e tem uma exposição sonora a um trauma... Fica muito próximo, muito perto de uma caixa de som, isso vai levar a uma inflamação de umas células que a gente tem dentro do nosso ouvido. E é tão rápido assim, Porque no outro dia, chegou em casa, a pessoa já está ouvindo. Na verdade, vai depender da intensidade e o tempo que essa pessoa foi exposta ao ruído. Tá? E pode ficar. E essas pessoas, esses jovens que usam fone de ouvido, o tempo todo, praticamente o dia todo, eles podem ter perda auditiva no futuro? Podem vir a ter zumbido? Inclusive, a gente teve um programa aqui que a gente falou sobre isso bastante, e é exatamente isso. O uso abusivo do fone de ouvido, acima da recomendação do fabricante, ou seja, eu lembro que na época a gente falou para escutar só até metade da potência, mas o uso abusivo, sim, pode dar perda de audição, e um dos sintomas dessa perda de audição vai ser o zumbido. Agora, no intervalo aqui do nosso programa, nós estamos ao vivo, são 16 horas e 43 minutos, o doutor me dizia que o uso é quando você abusa do café, o café também então, pode ser um agente do zumbido. Pode. Como eu estava falando, então o zumbido pode ser uma cera, pode ser uma doença dentro do ouvido, pode ser um problema metabólico, então pessoas que têm pressão alta, colesterol, diabetes, dislipidemias,
né? O ouvido ele funciona como um termostato, um termômetro para isso. E algumas condições alimentares, como o abuso de carboidrato, de xantinas e de cafeína, pode desenvolver o zumbido. Então, alguns pacientes na anamnese, a gente está conversando, tem um abuso importante de cafeína e alguns pacientes, quando a gente remove esse abuso de cafeína, tem uma melhora ou até mesmo uma resolução desse zumbido. O zumbido, não existe uma receitinha de bolo para a gente tratar o paciente. Ele é muito individualizado. Eu vou ter que pesquisar a fundo o que esse paciente tem para aí sim tentar fazer uma terapia adequada para ele. Agora, é horrível, né? Zumbido é extremamente horrível. desconfortável. Tem perguntas, vamos ver, doutor, então, o que o nosso povo quer saber. A Kelly, boa tarde. Porque toda vez que como muito doce, você estava falando agora, eu tomo café, exatamente o que o doutor falou, sinto zumbido, é um pi no ouvido. Anápolis, Goiás, espero ter feito o pi certinho. O que é isso, café? Muito obrigada. É para eu ter zumbido, ô Mayara? Um cafezinho ou não? Não, eu tomo pouco café, né? Acho que não vou ter, não. Não pense que essa xícara é cheia de café, é um leitinho também, viu? Doutor, quer dizer que café, ó, tá falando mal do C, viu? Então, cafezinho. Kelly, quando a gente toma muito café, vem sempre com açúcar junto, ou com docinho do lado, a gente tem uma alteração do metabolismo do carboidrato, a gente tem um pico de insulina, e isso vai acabar levando a uma inflamação daquele caracolzinho que a gente viu de mais células que tem lá dentro. E isso pode desencadear o zumbido. Então, muito carboidrato, muito doce, cafeína, muito café. São uma das causas. Vamos de picanha, Brasil. A Railza, meu nome é Railza, eu sou de Mossoró, olha que lindo, Rio Grande do Norte. Gostaria de saber as causas do zumbido pulsátil. Que zumbido é esse? Um beijo pra você, Railza. Então, Railza, a gente colocou aquele barulhinho do coração batendo. Então, quando a gente tem um zumbido pulsátil, a gente tende a pensar mais em causas vasculares. Então, a gente tem que pensar em pressão, em algum problema arterial, alguma alteração anatômica. Então a gente já para de pensar em problemas de perda de audição e tenta pensar em problemas mais cardiovasculares ou de alterações vasculares. Mas, doutora, então a orelha na verdade, é uma fofoqueira. Não é verdade? Não. Acontecer qualquer coisa no corpo, ela já fofoca. Ela vai acusar que tem algo errado, vai acusar. Que bom, é importante, então, né? O zumbido não é... procura o médico, porque pode ser... Isso pode ser algo mais grave ainda no cérebro, por exemplo? Existe, por exemplo... É mais raro, tá? Né? O neurinomômado acústico é um tumor que cresce dentro do nervo do ouvido e pode ser, a primeira manifestação desse tumor pode ser um zumbido. Então pode ser nada, pode ser tudo. Exato. Tem que investigar. Sim. Edileuza, perdi a audição do lado direito e no mesmo tenho zumbido. Já fui em vários especialistas e nada foi resolvido. O que devo fazer? Ela é de Caraguatatuba, São Paulo. Beijo pra você. Edileuza, esses casos são um pouquinho mais complicados. A primeira coisa que a gente tem que tentar entender é por que a Edileuza perdeu a audição. Tá. Foi alguma infecção que ela teve? Foi um trauma? Foi um acidente? E a partir daí a gente tentar entender o quadro dela, mas se é uma perda total, onde a gente não consegue nem amplificar, nem botar um aparelho nem nada, às vezes é difícil reverter esse quadro. É mesmo? É. Nossa, duro, hein? A Rita de Cássia, olá, boa tarde, meu nome é Rita de Cássia Vilela, mora em Santa Rita do Sapucaí, ela é mineira, Minas Gerais, gostaria de saber se o zumbido no ouvido da minha mãe é por causa da labirintite que ela tem. Abraço e obrigada. A labirintite já é um problema, ainda dá zumbido, doutor? Sim, Rita, junto com o sintoma da labirintite, a labirintite é um termo genérico para tontura, mas ela pode vir sim acompanhada de tontura, zumbido e flutuação da audição. Então, esse zumbido ele pode estar associado, sim, a uma doença do labirinto. A pessoa percebe que está ficando surda? Então, se é uma causa aguda, é muito fácil da pessoa perceber, porque ela acorda e fala, nossa, não estou escutando. Tá. Mas a grande maioria dos casos é uma perda gradativa. Então, e quem está ao lado pode perceber mais. Às vezes a família percebe antes da pessoa. Porque então, a TV fica... A família começa a falar mais alta, você fala pato, a pessoa entende gato, começa a ter uma baixa discriminação vocal. Então, às vezes os familiares percebem primeiro do que o próprio paciente. E existe reversão? Perdeu a audição, perdeu. Perdeu? Tá, não a tem gente jeito? consegue tratar. Do mesmo jeito que a Para visão... não avançar. Do mesmo jeito que perdeu a visão, vai colocar um óculos para corrigir, teve perda de audição, a gente vai buscar alguma tecnologia para amplificar essa audição e fazer o paciente escutar de novo. Tá certo. Vamos à próxima, Jussara. Boa tarde, às vezes escuto um zumbido e até já perguntei se as pessoas estavam ouvindo também, mas não estavam. O que pode ser? Ela é de São Paulo, capital. Um beijo para você, Jussara. Então, é o que a gente estava comentando. A Jussara tem um zumbido e tem que investigar.
Pode ser Porque tudo. pode ser tudo. Pode ser desde a cerinha no ouvido até uma doença mais importante. Então merece uma investigação detalhada. Quando se deve fazer calma. lavagem no ouvido? Somente quando a cera está obstruindo o ouvido e incomodando a audição. Porque a cera, a gente tem que lembrar que ela é uma proteção para o nosso ouvido. A cera tem um monte de substâncias que protegem a gente. Então não é para ficar removendo a cera sem necessidade. Ah, mas às vezes tem tanta cera que fica feio, né? Exatamente. Então a gente vai fazer a higiene só por fora. Então vai pegar o dedo com a toalha do banho, um lenço Isso. e limpar o Só por pavilhão. fora. Do canal do ouvido para dentro e deixa pro otorrino E limpar. coceira no ouvido, pode ser o quê? Pode ser falta de cera, pode ser Falta? A cera, ela tem uma oleosidade, então ela mantém essa pele hidratada. Então, por exemplo, você usa o ponto. Esse ponto às vezes acaba removendo a cera. É por isso que então meu ouvido Pode coça? ser. Pode ser. Aí a pele fica seca. A pele ficando seca, vai dar coceira. Ossos da profissão. Pode ser uma alergia da pele, pode ser um eczema. Então tem várias causas. Nossa, porque às vezes eu pareço louca por aí. Porque coça, você fica assim, coçando. Nossa, dá um nervoso. Pode ser isso, então. Agora, como tudo é importante, né? A inflamação naquele caracolzinho que você mostrou na orelha, lá inicial, ela pode ocorrer por quê, doutor Alexandre? Por exemplo, você tem uma diabetes descompensada, vai ter uma alteração do metabolismo da insulina, pode irritar esse caracol. A gente pode estar ingerindo substâncias que são estimulantes, açúcar e cafeína, também pode estimular. A gente pode ter uma meningite, uma infecção, então estão várias em qualquer lugar do corpo. Que podem afetar, atingir lá o caracolzinho e, de repente, você está aí com esse zumbido por isso. Bom, quais as suas considerações finais, então, doutor Alexandre, para o nosso público que está aí sentindo algum zumbido e que não quer, não é? Não é bom. Lembrar quando a gente está falando de zumbido que tem que ser, existe tratamento, desmistificar essa história que zumbido não tem cura, zumbido tem tratamento sim. O tratamento ele pode ser medicamentoso, existem alguns remédios que ajudam no tratamento. O zumbido a gente pode usar uma amplificação sonora e é muito importante a gente sempre estar estimulando esse ouvido. A gente tinha separado um áudio que é de um ruído ambiente que a gente chama de white noise. Que é Tem aí esse áudio desse ruído? É isso? Então, um barulho de cachoeira, um barulho de praia, passarinho, piscina. São sons que a gente vai estimular o nosso ouvido o tempo todo para que esse zumbido que a gente percebe, o nosso cérebro deixe de se incomodar com ele. Igual quem muda para Moema e começa a ver a rota de avião, na primeira semana incomoda, na segunda semana incomoda, depois você passa o avião, você nem percebe que o avião passou. Então essa estimulação constante, e aí existe um monte de terapia que a gente pode fazer, ajuda muito o nosso organismo não dá mais bola, não dá mais importância a esse ruído, a esse sintoma que incomoda a gente. Se preocupar com outros barulhos, ele começa a focar em outras coisas. Bacana, né? E o cérebro acostuma. E hoje em dia, quando você vai na loja do aplicativo do celular, tem um monte de aplicativo que ajuda para isso. Tá certo, que tem esses sons, não é? Exatamente.